Isso aí, iniciamos então a nossa formação desta tarde, né? Então, hoje a gente, agora nesse momento, né, nós vamos falar sobre inteligência artificial, né? Tema muito pertinente também, que tem acendido muitas discussões. É um tema que a gente já vem trazendo aí, né, dentro do nosso protagonista em outros momentos. E vamos dar continuidade, então, hoje com um convidado muito especial também que está aqui conosco, professor Kleber Petri, coordenador de curso dos cursos de tecnologia, né, junto aqui com o professor Silvio Castro, está aqui dividindo essa frente de tecnologia, e ele está aqui conosco para trazer essa discussão nesta tarde. Então, vou pedir, né, professor Kleber, dá um oi aqui para eu já colocar você aqui no destaque. Olá, boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Estamos sim. Perfeito, perfeito. Então tá, pessoal, ficaremos então agora com o professor Kleber, que vai compartilhar aqui conosco, né, este momento. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês também tragam suas dúvidas, questões. Aqui no chat a gente vai estar acompanhando, tá? Vou pedir também a colaboração para que mantenham o microfone, né, multado. Se precisarem falar, levantem a mão que a gente vai dando a oportunidade, tá bom? Então, bom treinamento. Perfeito. Pessoal, muito boa tarde. Primeiramente, uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui hoje falando sobre esse tema, que é um tema tão atual, né, e ao mesmo tempo também polêmico, né? Então, por se tratar disso, eu queria saber se todos eles já estão relaxados, já fizeram o movimento da anterior, se vocês já estão todos relaxados, vamos fazer aquela respiração, né? E vamos falar sobre IA, né? Não é o IA, é outra IA, inteligência artificial. Aqui, mais especificamente, pessoal, vou estar falando sobre IAs generativas. Qual que é o impacto que ela vem trazendo aí nos últimos anos, né? Que não faz muito tempo, não, né? Se a gente analisar aí 21 para cá, onde teve essa expansão, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui dentro do nosso papo, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui de uma apresentação que eu montei, e eu vou aproveitar, tá? Como eu gosto, assim, de ser uma pessoa que compartilha muito elementos de interação, esse papo nosso vai ser muito interativo, tá? Eu vou passar para vocês aqui um link para vocês irem acompanhando a palestra junto comigo, se vocês quiserem, tá? Tá aí o link, você pode abrir o seu navegador, você pode ir me ouvindo e ver na tela, no seu computador, se você quiser, ou se você quiser, você pode acompanhar aqui comigo também, né? Que eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Então, só um pouquinho aqui, deixa eu compartilhar com vocês, que eu estou só com um monitor, então eu não consigo ver o chat, mas qualquer coisa, a Fer vai fazendo aí alguma interrupção, tá? Se alguém tiver alguma pergunta bem pontual ali, fique à vontade, tá, Fer? E, pessoal, é interação. É isso que existe por trás desse propósito, onde a IA ela vai entregar velocidade e o humano vai entregar propósito, tá? Então, o primeiro ponto-chave aqui, por que é esse título, pessoal? A IA é uma ferramenta, ela não é o meio final. Tem muitas pessoas que entendem que IA generativa, ou qualquer tipo de IA, ela é o fim, mas não é, ela é o meio, ela é uma ferramenta. Então, a ideia aqui desse papo é trazer alguns insights de como vocês podem utilizar essas ferramentas de IA na prática. E, lógico, um ponto crucial aqui que muitas vezes não é levado, não vou falar que não aqui, né? Mas, assim, no mercado em geral, a questão de ética e segurança, tá? Então, para uma colaboração inteligente, acho que o ideal é a gente ter essa visão, tá bom? A IA é uma ferramenta. Então, vamos lá. Começando aqui. Bom, falar um pouco sobre o Kleber. Quem é o Kleber, né? Minha formação é análise de sistemas. Eu tenho um mestrado em ciência da computação. E, atualmente, tem algumas especializações na área de TI também, e educação. E, atualmente, estou aí cursando uma especialização em IA e automação digital e também o doutorado aqui na instituição. Essas são algumas empresas aí que eu já atuei durante os meus mais de 15 anos na educação. Eu iniciei na educação profissional e hoje estou aqui na educação, né, superior, né, mas já atuei também na educação básica, né, então é uma estrada aí voltada principalmente na educação, na inovação da educação, né?
porque a gente fala muito de educação, mas o quanto a gente traz, né, a educação de fato para o lado profissional e o quanto a gente forma o profissional para o mercado de fato. Então, são reflexões que a gente tem que ter em relação ao nosso propósito, tá? Bom, e a inteligência artificial no nosso dia a dia, pessoal? Como que é? Como que é na vida de vocês? Como que vocês usam a inteligência artificial no dia a dia de vocês? Tá? É para ganhar clareza? É para ter velocidade? É para ter qualidade? Né? É para criar? Como que vocês utilizam, né? Se quiserem comentar no chat, depois eu vou ler o chat aí para ver o que o pessoal comenta, né? Mas de fato, pessoal, a IA entrega velocidade, né? O humano ele entrega propósito. Então, a gente somar esses dois com responsabilidade, o que que a gente tem? A gente tem ganho de produtividade. Alguns estudos indicam, pessoal, que nos últimos 2 anos os índices de burnout aumentaram, não sei, eu não lembro agora qual que foi o percentual, mas por conta da utilização das IAs generativas. Será que as pessoas estão usando da forma correta? Será que as pessoas estão achando que elas vão trabalhar mais porque precisa ocupar o espaço da IA? Né? Existe muito esse temor, né? A inteligência artificial vai tomar os nossos lugares. Eu, por estar estudando aí já há um bom tempo, eu peguei o chat GPT ali, logo que iniciou, eu já comecei a utilizar ele para entender como que funcionava a mecânica, né? E a gente sabe que, por mais que a tecnologia evolua a cada semana, e a cada semana aparece uma ferramenta nova, a gente sabe que vai demorar um pouco ainda para essas ferramentas criarem consciência. Porque, no meu entendimento, de uma forma muito chula, que eu vou falar para vocês, para mim, as IA generativas são um papagaio bem treinado. Ele sabe repetir muito bem padrões. E não é à toa que ele trabalha com dados, né? Então, acho que hoje as ferramentas de IA generativas, elas estão ali, lógico que cada um tem um propósito, né? Mas na prática todas elas trabalham com essa questão de dados, vetores, entre outras coisas, né? E então, é uma situação assim que varia muito, né? É uma situação que varia muito. Então, tem muitas interpretações, tá, pessoal? Pode ser até que alguns de vocês discordem aí da minha opinião, tá? Mas eu tenho que ser o mais franco possível em relação a isso. Eu não vejo perspectiva de, nos próximos 10, 15 anos, uma IA tomar o espaço de alguém. O que ela vai fazer é automatizar os processos. Então, assim, a gente vai ter mais tempo para poder trabalhar com aquilo que de fato a gente deveria estar trabalhando. Mais ou menos isso. Então, hoje, um dos principais gargalos nas empresas são os processos. A gente sabe disso, né? A gente vive isso, né? Então, a ideia justamente é essa, tá? Enquanto isso, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui 6 sugestões de ferramentas com propósitos. Por exemplo, se você quiser escrever melhor, né, utilizar aí o ChatGPT, resumir conteúdos, o Claude, pesquisar com fontes, Perplexity, organizar ideias, o Idea Map, analisar dados, Notebook LM e apoiar decisões, o Perplexity. First, queria falar alguma coisa? Não, não, o pessoal está comentando aqui no chat, né? Que você Ah, tá. perguntou para que eles utilizam, mas tudo certo, pode O seguir. que o pessoal comentou mais aí? O pessoal fala muito da questão do tempo, né? De otimizar o Tem, tempo, da agilidade, né? Que as ferramentas trazem, tá? A parte de análise, né? Especialmente. exatamente. Então, gente, mas é isso que uma perspectiva aí de 10, 15 anos vai estar girando, tá? Lógico, dados é o novo petróleo e as empresas querem dados. Elas precisam de dados para tomar decisão, para fazer vendas, né? Até essa semana eu estava analisando o algoritmo do TikTok ali que ele trabalha com vendas. É uma mecânica muito assim baseada em dados e inteligência artificial. É um negócio assim surreal, sabe? Ele entrega mais ou menos o mecanismo que já é utilizado hoje no Instagram, entre outras redes sociais, né? Mas ele entrega o conteúdo com base naquilo que você tem interesse. Então, eu acho que isso todo mundo já sabe, né? Quando você entra nos buscadores ali, ou até mesmo você manda uma mensagem ali para sua namorada, seu namorado, né? Falando assim, ah, eu queria tanto ganhar um sapato, aí começa a aparecer um anúncio de sapato para você, né? Isso
não tem muita segredo, né? Acho que todo mundo já sabe sobre isso. Então, pessoal, a tendência é as inteligências artificiais entrarem nesse meio, né? Serem utilizadas como ferramentas para esses princípios. Lógico que daí vai ter muitas variações, entre outras coisas, mas a ideia principal é automatizar situações que são repetitivas, né? E aí, pessoal, recentemente também, não sei se vocês viram, né? Isso aqui é da Copa, né? Nosso algoz aqui, ó, nosso Haaland, né? Circulou muito nas redes sociais esse vídeo dele aqui, né? Comendo, levando um susto. Mas na verdade isso aqui é um deepfake que foi gerado a partir de um vídeo de um comediante chinês, né? Então, um vídeo base foi gerado um deepfake. Então, assim, hoje, pessoal, tá muito difícil de você conseguir identificar o que é e o que não é IA, né? Não que eu seja a favor de uma regularização, mas acho que as empresas deveriam, né, incluir itens ou situações que identifiquem que aquele vídeo ou aquela situação ela é gerada por IA, né? Então, porque isso aqui pode acarretar em situações, né, já tem relatos, né, de muitas situações que já aconteceram por conta de deepfake, né? E aí um vídeo base, né, ele pode ser alterado por IA ali, para simular fala, contexto, situações, entre outras coisas. Recentemente teve até um do Barack Obama falando que ele estava, né, enfim, situações políticas lá nos Estados Unidos. Achei bem interessante os deepfakes que eles criaram. E esses itens que são fora de contexto, eles vão ganhar credibilidade injusta e muitas vezes eles viralizam, né? Esse vídeo do Haaland mesmo, ele viralizou. Então, o ideal, pessoal, é que vocês sempre chequem em mais de uma origem, tá? Para saber se tem evidência mesmo isso, tá? Bom, e aí, partindo disso, pessoal, a gente sabe que a gente pode ser enganado, né? Mesmo sem querer. E de verdade, gente, tá difícil hoje para identificar. Nós mesmos que trabalhamos com isso, às vezes a gente fica pensando assim, será que é IA isso aqui? Né? E aí, pensando nisso, pessoal, a Vitro, né, ela desenvolveu, né, um documento completo, inclusive até no link que eu mandei para vocês da apresentação, tem um botão ali para você baixar essa diretriz completamente, tá? Você pode baixar ela e deixar salvo no seu computador, tá bom? E qual que é o ideal, pessoal? O ideal é que tudo que vocês forem fazer dentro da instituição, vocês sigam esses 3 pilares, ou 3 lembretes, né? A autoria e responsabilidade, a transparência e validação e a privacidade e proteção de dados, tá? Até porque existe uma lei, né, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, e isso inclui também dados acadêmicos e institucionais. E nem toda informação pode ir para uma IA externa, tá? Por que não? Porque as IAs, só para vocês terem uma ideia, como ela é treinada, né? Ela é treinada com base naquilo que é imputado nela, ou seja, os dados que são inseridos nela, né, dos usuários, ou de fontes externas. Por exemplo, o Google recentemente, não, acho que não foi, acho que foi o Anthropic, agora não me recordo. Ele tá lá na Índia fazendo um trabalho. É que eu não consegui baixar o vídeo e colocar aqui também. Mas ele está fazendo um trabalho lá na Índia, onde trabalhadores de fábrica de costura usam como se fosse um boné, mas tem uma câmera na ponta que filma tudo a situação manual que ele faz na roupa para poder treinar uma IA que vai ser utilizado num robô bípede, por exemplo, um robô humanoide. Né? E também tem as donas de casa lá na Índia, tudo lá na Índia está sendo feito, né? Boa parte, porque é um país que ali é bem precário em alguns pontos, né? Existe um desequilíbrio muito grande social lá. E aí o pessoal, pô, vai me pagar para me ficar com esse negócio na cabeça o dia inteiro? Claro que eu vou aceitar. Mas ele está fornecendo dados, né? Ações de que ele está fazendo no dia a dia para treinar-se um robô. Né? E o robô futuramente vai estar ali executando as mesmas ações. Tá? Hoje já tem muitas fábricas que têm, inclusive até na China recentemente foi aprovada uma lei que é proibido as fábricas demitirem colaboradores e colocar robôs humanoides no lugar. Né? Então, pessoal, voltando para o nosso contexto aqui, a gente trabalha com dados sensíveis de alunos, né, dados aí de projetos. Então, pessoal, antes de vocês utilizarem isso dentro de uma IA, pega esse próprio documento PDF que está aqui, ó, e coloca ali numa IA, porque não tem dado sensível, mas tem ali algumas situações, né? Por exemplo, usa um notebook LM da vida
e pergunta para ele, ó, essa ação que eu vou fazer aqui, ela vai ferir algum princípio, alguma diretriz aqui da Vitro? Né? Por que que isso é interessante? Porque isso evita até problema para você mesmo, né? Não que eu estou colocando medo, pessoal, mas é uma questão assim de isenção, né? Você tá cumprindo a regra do jogo. E tem muitas regras que não estão tão claras ainda, as linhas não estão delimitadas ainda, né? Então existe muita margem, sei lá. É uma situação que eu sempre recomendo, tá? Não é uma situação que vai acontecer, mas é uma recomendação, tá bom? E as ferramentas, pessoal, a minha sugestão é que vocês façam a escolha por finalidade. Hoje, antigamente era somente um chat bot, né, que ele falava contigo. Hoje não, hoje as ferramentas segmentaram muito, né? Então é muito por tipo de tarefa. E as ferramentas diferentes ajudam a melhorar aí todos os problemas diferentes que aparecem no dia a dia, né? E aí, como que eu vou escolher a melhor ferramenta? Então aqui eu trago algumas sugestões. Caiu. Acho que o professor Kleber caiu, gente, só um pouquinho. Só um minutinho. Quanto tempo que eu caí? Foi bem rápido. 2 segundos. Não, É. beleza. Então voltamos aqui. Beleza, menos mal, né? Bom, pessoal, continuando então aqui, como eu falei para vocês, né, escolher a ferramenta por tipo de tarefa. Segmentou-se muito, né, essas ferramentas por tipo de problema. Então, aqui são sugestões, tá, pessoal? E vale você muito também testar cada uma delas. Por exemplo, pesquisa com fontes, o Perplexity é muito bom para pesquisa, porque ele traz muitas fontes, muitas bases, muitas referências, né? Escrita e síntese também, né? Ali o Claude, né? Muito bom também. ChatGPT, revisão textual ChatGPT, entre outros. Documentos e planilhas, eu utilizo muito o Notebook LM para trazer ali, né? O Gemini também. Visual e apresentação, tem vários, né? Tem Canva, tem Gama, muitas outras ferramentas. E automação e agentes também, né? Tem ali humanos, AI, workflows, GPTs, que eu inclusive até vou mostrar um GPT aqui de uma automação que a gente fez para o projeto de extensão, para vocês terem uma ideia do que seria isso, tá? Bom, e aí como que seria a utilização aí como que eu poderia utilizar no dia a dia, né? Geralmente você vai lá e escreve assim, ó, o chat, me entrega XPTO, entrega lá, né, uma receitinha de bolo. Então, quando você vai conversar com uma IA generativa, geralmente você tem que ter uma base do que você quer, e tem que estar bem delimitado o escopo, né? O que você quer, para que você quer, qual finalidade, se tem alguma especificação. Lógico, aqui eu não consigo trazer aí o melhor prompt, né? Porque isso vai mudando a cada modelo que sai. Então, se eu falar para você a estrutura de um prompt que um ano atrás era boa, hoje não serve para nada. Fica muito raso. Então, hoje, o contexto, a gente usa essa palavra, né? Contexto. Contexto, pessoal, que você vai utilizar, o quanto mais descrição você fornecer para uma IA, melhor é o resultado. Tá? Essa é o objetivo, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos aqui. O primeiro é um exemplo de prompt fraco, né? Que é o famoso. Faça um resumo desse tema. Gente, é muito raso isso, né? Se eu perguntar para você mesmo aí você vai perguntar assim, mas que tema? Mesmo? Você mesmo já ia estar falando. E aí, quando você muda esse prompt, né, você trabalha ali com contexto, objetivo, formato, critério, qualidade, a resposta vai mudar. Por exemplo, ali um prompt melhor que o primeiro. Lógico que ainda não é o the most perfect, né? Mas já é um bom, melhor do que o outro, né? Então, atue como apoio educacional, resuma em 5 pontos com linguagem clara para a equipe corporativa. Indique riscos, exemplos e o que precisa ser avaliado por uma pessoa. Então, você melhora o contexto, você define objetivos, critérios de qualidade, né, que vai ser a saída. Então, de forma resumida, é o que você quer, né, como está entrando, o que tem que ser feito e como tem que sair. De forma resumida. Tá? Então, ali, mais algumas sugestões, né, de ferramentas que você pode estar utilizando. Beleza?
E aqui, pessoal, tem um exemplo prático que eu vou tentar demonstrar para vocês, se a internet deixar, tá? Que é a respeito do próprio planilhas do Google, né? Aqui, por exemplo, quando você abre planilhas do Google, a gente utiliza muito, né, planilhas do Google aqui, né? Então, lá dentro tem o Gemini. Ele pode estar utilizando e te ajudando. E desse sentido aqui, o que está aparecendo para vocês, essa primeira imagem que está aqui é uma imagem de uma planilha que a gente sempre atua ali, que é o mapa, tem um mapa pedagógico, um mapa de sinergia, né? Que a gente utiliza. E aí tem horários, tem nomes, enfim, tem uma série de dados que muitas vezes criam choques, né? Choque de horário, choque de mediador. E aí, o que eu trabalhei, por exemplo, ali, uma situação que eu estava enfrentando muito choque de horário, eu pedi para o Gemini, me apresente todos os mediadores com o segundo horário disponível na ordem 3, por exemplo. E ele me trouxe todos os mediadores que estavam ali. Você entendeu? Então, o uso prático do Gemini na planilha ali são 3 situações que eu sempre, né, recomendo ali. 3 situações, desculpa. 3 exemplos ali que eu daria, né, para você utilizar aí provavelmente. Por exemplo, quais disciplinas sem responsável, lista horária, nome da disciplina. Então, eu vou muito bem pegar aqui uma planilha, ó, tem a planilha aqui aberta para vocês, tá? Esse aqui é um exemplo de planilha que eu tenho, não tem dado sensível aqui. Então, aqui eu abro o Gemini no canto, ele vai trazer para mim essa tela. Eu vou só empurrar para cá porque está bem na minha frente aqui esse outro. E aqui ao lado, pessoal, eu vou digitar o que ele está pedindo, né? Então, desculpa, eu vou digitar o que eu quero, na verdade, o que eu quero que seja executado dentro da planilha. Então, aqui vai demorar um pouco, então para não demorar muito, eu vou colocar o comando, eu vou continuar a apresentação, depois eu volto para ver o que ele trouxe de resultado, tá bom? Então, eu vou pegar aquele primeiro exemplo que eu tinha comentado, deixa eu só ver aqui, que era isso. Então, vou voltar para cá. E aí eu tenho que verificar quais são as colunas, né? Por exemplo, aqui que eu tenho. E aí quais são também os itens que eu quero que traga. Então eu vou ser bem direto para ele. Então, assim, preciso que você analise. E assim, pessoal, não se preocupe em escrever bonitinho, não. Ele entende, tá? Como eu falei, ele é um papagaio bem treinado. Se você escrever errado, não tem problema. Tá? Porque você escreve muito rápido ali, às vezes você escreve uma coisa errada. Então, é normal, ele vai entender. Tá? A planilha, onde verifique se na coluna mediador algum esteja com horário disponível na ordem 3. Leve em consideração a coluna horário e ordem também. Apresente em uma tabela simples. Então, eu vou deixar ele rodando aqui, depois a gente volta a ver o resultado dele, tá? Pessoal, até aqui tudo ok? Vocês conseguiram compreender o uso? Eu vou até tirar aqui o compartilhamento para mim ver o chat um pouquinho. Pera lá. A galera tá comentando aí também, né? Legal, legal. Vou lá para o final, porque aqui está no comecinho, né? Desenvolver. Legal. Bons comentários. Tá? Show. Storytelling, né? Olha lá, a Raquel comentou. Isso mesmo, pessoal. Tem que ser... Quanto mais contexto você levar para a IA, é melhor, tá? É muito melhor. Porque a resposta ela vai vir mais rica. Porque, só para vocês terem uma noção, a IA, ela pega por um conjunto de dados. Tá? Então, ela pega todos os dados mais próximos. Então, se aquele dado ele tem ligação com o outro, ele vai fazendo tipo uma busca, ele vai fechando a sua busca e pegando o que está próximo daquele contexto e trazer. Então, se você ampliar o contexto, você não entende que ela vai ampliar a busca dela? Então, isso já auxilia por demais, tá? Deixa eu compartilhar novamente aqui para a gente dar continuidade. Bom, pessoal, então aqui, ó, já a gente volta para aquele outro, tá? Pensando nisso, além, né, do que eu comentei com você das diretrizes da Vitro, também tem um outro, não sei se todo mundo conhece esse toolkit,
que é um toolkit que também é disponibilizado pela Vitro. Eu deixei o link aqui também, se você clicar, vai abrir para você. Tá? Que é esse aqui, que, se eu não me engano, o pessoal que disponibilizou, né? A professora Twine também colocou lá também, né? Tem muita ferramenta legal. Tá? Base de dados, dimensão, ética, presença, equilíbrio. Então, se você clicando aqui, ó, também ele te traz as ferramentas. Então, tem muitas ferramentas que você pode conhecer aqui também. Tá bom? Ó, muitas. É uma opção também para você poder aproveitar. Ó, Eleven Labs. Né? Ó, Gemini. Então, tem muita informação legal aqui, ó, a respeito da síntese do que cada ferramenta, cada IA, o valor central de cada IA. Lógico que isso aqui, pessoal, é algo que vai se atualizando muito frequente, né? Então é bom sempre você checar, sempre você validar. Eu até brinco, né, que hoje a gente tem que ter um olho no peixe e outro no gato, né, para saber se aquilo lá é verdade ou não. Tipo, beleza, eu vi isso aqui, mas será que é verdade? Né? Então, eu sempre vou checar em outras informações. E o mais curioso, pessoal, por mais que possa parecer, tem os meios de comunicação que hoje são um pouco utilizados. Falo pouco utilizados porque, eu vou dar um exemplo, eu não tenho nem ideia de quanto tempo faz que eu não assisto TV aberta, por exemplo. Não tenho ideia. Não tenho ideia de quanto tempo faz. Mas tem muitas pessoas que vão até a TV aberta para certificar que aquela mensagem é verdadeira ou não. Entendeu? Se aquele fato que aconteceu é verdade ou não. Né? Então é bem interessante por esse ponto de vista. Bom, pessoal, então as ferramentas criativas para ensinar a cunhar, o foco aqui é assim, legal, Kleber, eu sei que você falou que eu tenho que tomar cuidado com as IAs, que as IAs vão ser ferramentas, eu tenho que aprender sobre elas, mas eu ainda não tenho ainda uma certa facilidade ou eu não sei quais ferramentas eu posso buscar. Eu preciso fazer um curso? E essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Gente, cursos tem de rodo, né? Vídeos no YouTube também tem de rodo. Qual que é o grande desafio? Não vou falar problema porque é um desafio. Se você pegar um curso aí com mais de 6 meses, por exemplo, ou um ano, já vai estar desatualizado algumas coisas. Já mudou muita coisa. Né? A interface do ChatGPT, por exemplo, ela já, nossa senhora, mudou muito. Já está quase virando um sistema operacional já, de tanta coisa que tem nele. Então, assim, é um pouco complicado isso. Mas a minha sugestão é que as próprias IAs, pessoal, é um laboratório vivo digital. E nelas existem muito recurso que é possível fazer o uso para você mesmo aprender. Então, esse toolkit que a gente passou aqui, né, é um guia prático para vocês conhecerem ali as principais ferramentas voltadas para o nosso meio. Tá bom? Estamos trabalhando com o quê? Com docentes, coordenadores, tutores, né, equipe de gestão, enfim. Esse toolkit tem muita coisa que auxilia, tá? E quais são os principais pilares aí, né, dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo hoje, né? E como é que a gente vai incluir IA em tudo isso? Organização do tempo, né? Por exemplo, planejar a aula, organizar a tarefa. Tem ferramenta para isso? Sim, várias. Inclusive, nós na minha equipe aqui, a gente usa o Notion, o professor Silvio também usa o Notion, que é uma ferramenta muito boa para você trabalhar ali com compartilhamento de informação de arquivos, entre outras coisas, né? Lógico, não é só uma ferramenta, não tem como viver só de uma ferramenta. A gente consegue otimizar ferramentas que geram produtividade, né? A parte de criatividade pedagógica, né? Ali o Gemini, o Miro Assist, ética e integridade, então sempre checar ali as fontes, né? O Perplexity é muito bom para isso. Presença e mediação, ampliar a comunicação e personalizar ali a orientação e fortalecer os vínculos. Então, temos ali muitas situações que podem ser utilizadas com o ChatGPT, né? Na liderança pedagógica, né? O apoio à coordenação, tutoria e autoavaliação. Então, pessoal, nesse sentido, né, quando a gente fala assim, mas por onde que eu vou começar, né? Eu tenho que fazer um curso e tudo mais. Eu recomendo você usar a própria IA para aprender a usar melhor a IA. Tá? Por quê?
Em vez de você chegar e pedir respostas prontas, você usa o IA como um tutor seu. Tá? Até o próprio Gemini tem ali esse recurso, que é um recurso... Na verdade, todos já têm, né? Deixa eu ver se acho que o Perplexity aqui eu não estou logado. Acho que eu estou logado, não sei. Então, pessoal, qual que é a ideia? A ideia é que, assim, pessoal, vocês façam ali, façam uma visão, utilizar ali o Perplexity ou o Gemini, enfim, qualquer outra ferramenta, para utilizar como um aprendizado guiado. Primeiro passo. Se você não sabe como escrever um prompt, peça para ele. Assim, ó, eu estou pensando em fazer isso aqui, tal, mas estou sem ideia para escrever um prompt. Você pode me ajudar? É raso? Mas você está pedindo uma sugestão de prompt para ele. Ele vai gerar um insight para você e você vai ver se o contexto daquele prompt está adequado para a sua requisição. Ah, legal, eu não tinha pensado em pedir isso. E aí você começa a fazer uma melhoria. Então, com o passar do tempo, você já vai ganhando, né, contexto, você vai entendendo mais encaixar contexto com objetivo e resultado, e aí você consegue melhorar o seu prompt. Tá bom? E detalhe, pessoal, quando você tem o seu prompt ali, você pode pedir para a própria IA revisar esse prompt, que é o segundo momento. Né? Então, você não tem a ideia para criar o prompt, criou. Melhorou o seu prompt? Peça para ele, fala, ó, fiz isso aqui, tá bom. Ele vai falar para você se tá ou não. Né? Então, você está aprendendo junto com ele. E isso vale para todos, não só para o prompt, tá, pessoal? Para a utilização de ferramentas, entre outras coisas, né? E assim, você faz com que você tiver acesso. Mas utilize ela como um companheiro seu, ali, um parceiro seu, uma ferramenta sua. Não é ela que vai te entregar a resposta final, é você que vai decidir pela resposta final. Então, aprender em etapas é importante. Porque daí o que acontece? Digamos que você quer entender melhor sobre a geração de imagens com uso de 3D. De 3D, mas com IA. Né? Eu estou nessa vibe hoje. Né? Então, fazendo modelos de 3D com base em IA. Para ganhar tempo na modelagem. E aí eu vou lá e falo assim, ó, eu preciso fazer isso e tal, qual ferramenta eu posso utilizar, qual contexto eu posso utilizar, quais recursos eu posso utilizar. Eu vou encurtando o caminho. Eu não estou encurtando a curva de aprendizagem, mas eu estou encurtando o caminho para aprender aquilo. Sabe? Eu não preciso ficar rodeando. É mais ou menos aqueles cursos. Agora, eu não sei se ainda tem muito disso, né? Os famosos cursos de marketing digital lá. Você ia fazer o curso de marketing digital, tinha lá no meio lá. Nada contra, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Só para entender, tá? Para vocês entenderem. Eu quero vender um produto, mas lá no curso tinha lá Canva, tinha modelagem, tinha que está dentro do contexto, mas tinha lá, por exemplo, financeiro. Pô, mas eu não quero isso para mim agora. Eu quero só, lógico que vai fazer importante lá na frente, mas eu não quero isso agora. Então, com a IA, você vai buscando o conhecimento que você precisa naquele momento. E aí, pô, verdade, aqui veio com um problema, mas por que esse problema? É o aprendizado mais, do meu ponto de vista, é um aprendizado mais efetivo para você aprender com o erro. O humano, ele aprende mais rápido com o erro, porque ele aplica. Então, se você ficar só estudando sobre IA e não aplicar, o que vai acontecer com você? Né? Você não vai aplicar, você não vai aprender. Então, você tem que aplicar e errar para aprender. Correto? Então, não use a IA só para receber as respostas, que é o que geralmente a maioria faz. Use IA para aprender a fazer perguntas melhores. Tá bom? Esse é o principal ponto. E aí, pessoal, já encaminhando aqui mais para a reta final, que eu quero fechar dentro do tempo estipulado, aqui eu vou trazer para vocês um exemplo simples, tá? Que é o Agente GPT para apoiar projetos de extensão, que a gente criou aqui junto com todos os coordenadores, né? E o problema basicamente né? Muitas ideias precisam virar projetos claros, objetivo público, justificativa, ações e resultados esperados, e a gente tinha até um template. Então, a solução foi o quê? Eu desenvolvi ali, rapidamente, ali só para a gente poder resolver esse problema pontual, mas que ajudou muita gente, um agente no GPT que ele orienta e pergunta e traz ali
todo o contexto e estrutura também todos os itens com base numa validação humana. Então, a pessoa vai estar validando. Então, ele tinha as etapas definidas, né? A ideia inicial, a pergunta orientadora, o rascunho estruturado, a revisão humana e a versão adaptada ao contexto. Tá? De forma resumida, pessoal, esse agente, qual foi o resultado que ele trouxe? Ele trouxe ganho prático, certo? Porque ganhou tempo com isso. E os limites do papel sempre foram da validação humana, porque o coordenador tinha que ler, validar e ter a certeza de que aquilo ali estava coerente. Né? Agora, Cleber, mas será que todo mundo fez? Bom, aí, como eu falei, né? A ferramenta está ali e a sugestão está ali também. Então, a linha é muito tênue, certo? Então, ganhos práticos ali, menos trabalho, mais organização, mais padronização e mais clareza para revisar. Os limites, a IA não conhece todo o contexto e a decisão da autoria sempre vai ser partida do humano que vai estar operando ele. Então, a IA organiza o caminho, o humano define o propósito. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um exemplo que eu fiz aqui, um gifzinho rapidinho do agente operando, tá? Porque eu não vou mostrar ele operando, eu vou mostrar para vocês o prompt dele aqui, para vocês terem uma ideia do contexto do prompt que ele atua. Então, aqui a pessoa colocou, quero criar um projeto de extensão do zero, ele já traz as perguntas orientadoras. E aí a pessoa vai colocando os dados e ele vai até ele montar todo o projeto, certo? Então, ele orienta e cria o projeto do zero ou adapta. As perguntas são organizadas por objetivo, público, criação e resultado, né, como eu já mostrei lá anteriormente, e acelera a primeira versão, né, porque ele vai estar o quê? Uma revisão e autoria contínua para o humano. Então, a gente, ele ajuda a sair da tela em branco e a decisão final continua humana. Porque a gente leva o tema, leva a estrutura, leva o objetivo, o resultado e a saída, ele vai trazer o insight para nós, certo? E aí o insight fica muito mais fácil para a gente poder tomar a decisão. Legal? Pessoal, deixa eu mostrar aqui então rapidinho, deixa eu só ver qual deles é aqui para não... Tá, esse aqui é o GPT aberto, para quem nunca viu um GPT, que é aquele que você puxa ali do lado no chat GPT mesmo, né? Você vem aqui e clica aqui em GPTs, aparece ele, né? Inclusive tem até lojas para isso. Esse aqui está em modo anônimo, né? Só para quem tem o link pode utilizar. Então ele vem com as instruções e as bases de conhecimento, ou seja, as bases de conhecimento, o que tem ali? O template oficial, projetos de extensão, né? Que seria os templates, né? E o manual. Ou seja, ele vai trabalhar em cima somente desses arquivos. E qual que é o prompt dele? O prompt dele basicamente é isso aqui, pessoal. Tá? Ó, eu não vou ler ele inteiro, não, pode ficar tranquilo, só vou passar para vocês verem a estrutura de como ele foi sintetizado. Tá? Olha só. Então, eu tenho tudo aqui, ó. Como ele vai se comportar, uma regra mestre, regras fixas, uma formatação, a consulta ao template, a trava da segunda parte, inclusive tem até situações de segurança, que aqui acho que eu não coloquei, mas geralmente eu sempre coloco, né, porque tem pessoas que gostam de roubar scripts de outros GPTs, e é possível, se a pessoa não tiver essa trava de segurança também dentro do GPT, né? Aí tem as travas ali. As travas basicamente também é isso, né? Atividades e procedimentos, regra de comprovação por etapa, a trava do estúdio, porque aqui é bem específico, né? É para o nosso sistema, é no nosso programa, é no nosso sistema, né, de aprendizado, né? A trava de cronograma, avaliação, enfim, são vários critériozinhos que você vai colocando, né? E aí no final ainda tem um checklist, uma verificação final, para ele poder trazer isso aí no formatinho que ajudou todo mundo, tá? Então, esse aqui é uma sugestão, uma visão, né, de um agente totalmente funcional. E aí, pessoal, para a gente poder encerrar, né, a nosso papo aqui, primeiramente agradecer a vocês por estarem aqui comigo nesse momento, para a gente falar sobre a que eu acho que é muito legal, é um assunto muito gostoso de se falar. E por último, pessoal, vou trazer uma sugestão de ferramenta aqui, que é o Perplexity, né? Muitas vezes assim, mas qual ferramenta você costuma usar, Kleber? Eu gosto muito Perplexity não, o OpenRouter, que é uma ferramenta que lá dentro você permite criar chats com vários modelos diferentes.
Eu posso ter o GPT, eu posso ter o Nano Banana, porque para e pensa, você vai assinar 50 mil, você assinar já 4 modelos, você vai gastar uns 300 por mês, né? Aqui eu coloco créditos, lógico que o crédito é em dólar, mas já ajuda muito, né? E aí eu tenho os modelos de entrada, por exemplo, quero um modelo de entrada de imagem. Ele vai trazer aqui todos os modelos de entrada de imagem que tem disponível. E cada um com o seu valor. Se você olhar no cantinho ali, ó, vai mudando, ó. Qual que é o valor do input, né? Tem alguns que, ó, $5 esse aqui, ó, para imputar. Esse aqui é 32 centavos por milhão de token. Esse aqui é 0. Tem alguns que são gratuitos, né? Dá para você usar ali. E aí você monta um chat igualzinho o chat que você tem, um chat GPT, que você tem o Perplexity, tem, né? Que você pode usar aí todas essas ferramentas. Então essa aí é a minha dica final. E pessoal, IA não substitui o pensamento, IA exige uso consciente, transparente e validado por você. E o diferencial está em saber usar bem a ferramenta, usar a seu favor. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Excelente, professor Kleber. Temos mãos levantadas, com certeza a gente já vai abrir aqui para pergunta, mas muitos comentários aqui no chat, professor Kleber, em relação à utilização da ferramenta, e tem algumas coisas que você trouxe aqui, alguns colegas também compartilharam o que eles já utilizam, né? Legal, Vi aqui alguns show de bola. professores de TI também, né? O pessoal participando, trazendo alguns exemplos, né? A professora Kátia até colocou aqui no chat para a gente, né? Que precisa ser corajoso, tem que testar, tem que usar, né? Para conhecer, senão a gente não vai sair, né? Do básico, né? Então, Exato. necessário. Mas sempre lembrando daqueles pilares, né? Transparência, a Isso. questão da segurança dos dados, né? E a gente está trabalhando com dados de pessoas aqui, então é algo assim sensível, né? É isso aí. Pessoal, vi umas mãozinhas levantadas. Vocês querem perguntar? O pessoal baixou a mão, não sei. Fique à vontade, pessoal. Aproveita. Eu só A peço professora desculpa porque eu Kátia, ó. fui muito rápido aqui, mas tentei ser o mais objetivo possível. Professora Kátia? Oi, prof. Primeiro, acho que super legal. Obrigada, tá? Eu acho que a gente precisa aproveitar muito que a gente tem dentro de casa, né? Kleber tá aí com a gente já faz um tempo, para poder trazer esse conhecimento. E é muito legal ver os coordenadores de curso nesse movimento, né? Ontem a professora Mara, o Kleber, enfim. Kleber, é meio como andar de bicicleta? Porque assim, eu fico aqui, tá? Pensando, eu caro nos meus... Cadê a professora Maria Cristina? Eu caro na minha idade avançada, né? A gente acaba tendo mais dificuldade, né? Eu vi aqui no chat a Elaine, né? Trazendo também, né? Que a gente ainda duvida da IA em algumas coisas, e eu acho que você traz alguns alertas importantes, né? A IA já está na nossa vida, acho que isso a gente já se convenceu, né? Então a gente já se convenceu que a IA está aí e não tem conversa, né? E eu fico pensando que para mim é muito isso, sabe? É andar de bicicleta, onde a gente vai ter que testar, onde eu vou melhorar, aonde eu vou, né, cair uns tombos, a gente vai cair em algumas pegadas, mas que a gente vai ter que fazer este movimento de entender. Até porque, como agora, nesse mundo do trabalho, está exigindo da gente uma postura diferente, porque assim, gente, fazer educação à distância como a gente fazia há 5 anos atrás, hoje não dá mais, né? E um dos grandes impulsionadores disso é a IA. Agora, como que eu uso essa IA para me ajudar? Esses dias eu estava aberta aqui meu computador e o Gustavo chegou aqui, eu tenho uma pastinha de conversas com a IA, né? Onde literalmente eu vou conversando com a IA. E eu acho que você traz isso na tua fala, né? A importância da gente ir trazendo ela para ajudar a gente a refletir, trazendo ela para ajudar a gente a melhorar. Por isso que eu te pergunto, é como andar de bicicleta? Sim. Inclusive, até acho que é um movimento que a gente pode fazer para um futuro não muito distante, é incentivar os professores também a incentivar os alunos, porque os alunos hoje eles buscam mais resposta do que aprendizado nas IAs. Se a gente fazer o movimento inverso, onde conscientizar os professores e falar assim, ó, usem as IAs, mas para vocês aprenderem, tipo, ó, faz assim, assim, sabe? Porque às vezes o aluno não está usando daquela forma porque ele quer, é porque ele precisa entregar aquilo ali. Mas às vezes ele tem a oportunidade de aprender
entregando, por mais que ele esteja usando a IA, sabe? Então, acho que esse seria um dos caminhos também muito interessante. E essa questão de andar de bicicleta é justamente isso. Uma vez que você começou a andar de bicicleta, nunca mais você vai esquecer. Por exemplo, como você vai conversar com uma IA, né, e a prof comentou, né, de alguns exemplos, as pessoas têm uma certa dificuldade, é só você aprender a começar a conversar com a IA. Assim, ó, eu estou pensando em fazer um prompt aqui, assim, assado, tal. Dessa forma, está correto? Você pode criar até um prompt, um tópicozinho ali, e escreve ali, aprendizado da IA. E ali você usa para conversar todas as conversas que você tem que aprender sobre isso. Ele vai gerando aquele histórico, ele vai entendendo mais sobre você, inclusive alguns modelos mais novos, que nem o Fable, que é o novo da Anthropic, ele já começa a pegar até os seus trejeitos, as suas ações, a sua modo de o seu modo de escrever. É um negócio surreal, sabe? Então, eu acho que o que a professora falou está bem coerente com isso, e acho que tem tudo para a gente poder continuar um trabalho, fazer um trabalho muito grande de IA também. Até porque isso muda muito até o nosso posicionamento mesmo, né? E aí, de novo, né? A questão da intencionalidade pedagógica, a gente vai conversar amanhã, né? Um pouco sobre isso. Mas quando a gente faz a preocupação hoje, né? Que a gente tem, porque o nosso mapa o aluno joga na IA. Joga. E ele vai jogar o mapa. Né? Agora, como é que nós vamos fazer um mapa que ele possa jogar na IA e ele possa aprender com isso? Eu acho que o nosso desafio já não é mais só criar caminho. Não é? Já não é mais só criar o mapa, não é só mais fazer a questão, mas como que a gente faz, sabendo que ele vai fazer isso, como é que nós criamos um mapa, né, que torne para este aluno um processo de aprendizagem, Exato. que seja um processo de aprendizagem. Eu acho que aqui tem um trabalho importante de pensar de novo, né, e eu tenho falado isso essa semana inteira de Protagonize-se, que é o nosso papel de pensar as coisas. Eu sei que meu aluno vai jogar para IA. Sim. Então, como é que eu vou fazer ele aprender? Que mapa vai ser esse que a gente vai precisar fazer diferenciado? Né? E esse é o grande desafio. E pelas testes que eu passei, prof, eu não vi ainda nenhuma instituição agindo dessa forma com avaliações. Então, acho que seria um diferencial também para nós, né? Perfeito. Prof, mais alguma coisa? Será que eu caí? Não, Kleber, tá tudo certo. Prof, pessoal... Ah, tá. Desculpa. Pessoal, mais alguma pergunta? Como que tá aí? Fer, deixa eu só mostrar aqui o resultado da planilha que isso, o pessoal tá cobrando aqui, é o resultado. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver. Ainda bem que eu não fechei, né? Pensou se eu tivesse fechado. Ó, vou trazer aqui no cantinho, ó. Olha aqui, ó. Ele trouxe todas as pessoas que estão, né, na terceira ordem, o nome da pessoa, o horário e a ordem, sabe? E eu posso validar se isso aqui está acontecendo de fato, certo? Aqui também eu poderia verificar choques. Ó, ele trouxe aqui bastante coisa, ó. Mediadores da terceira ordem, tem aqui alguns mediadores, né, que estão ocupados, e aqui os que estão... Ah, não, aqui acho que a lista completa, né, mediadores respectivos horários, identificando a ordem aqui, a tabela completa simplificada, que era o resultado que eu queria. Aqui, ó, é isso aqui. Então, se eu abrir aqui, ó, ele já me trouxe aqui, ó. Deixa eu ver se ele fechou aqui em outro lugar. Ah, fechou. Não, acho que ele não vai abrir. Se eu pedir para inserir, ele vai inserir, mas eu substituí dados aqui, então vou deixar só para visualizar. Quando você clicou visualizar, ele apareceu. Isso. Apareceu. É porque tampou aqui por isso. Tá vendo? Então já aparece aqui certinho, já vem numa ordem legal para poder trabalhar e verificar. Então, assim, é uma série de coisas que podem ser feitas, tá, prof? Como o tempo também é um pouco escasso, né? Que lógico, a gente está todo mundo aqui em operação, né? Mas para trazer insights e visões para vocês saírem ali muitas vezes, né, tipo, tô mexendo só com essa ferramenta aqui, será que tem outra ferramenta que eu poderia utilizar, entendeu? Mas para dar insights mesmo. E é isso, se tiver alguma pergunta, prof, fica à vontade. Eu vi o pessoal tem vários comentários, professor Kleber, vários elogios também. Eu não localizei se ficou alguma pergunta para trás, pessoal, no chat. O pessoal contribuiu muito, tá? Tá? Levantada, Fê. Opa, Márcio, pode falar.
Boa tarde, pessoal. Professor, excelente palestra. Eu não sei se eu vi uma pesquisa, eu achei interessante que tem um resultado aí que as pessoas, né? Esse detalhe que a gente falou de ter cuidado, né? As pessoas hoje vêm utilizando, saiu uma pesquisa, tem uns 6 meses, como terapeuta, usando o principal uso da IA como chat, como terapeuta, como encontros de propósitos, na verdade, e etc. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Às vezes, porque o uso consciente da IA, como o senhor falou aí, você veja, o primeiro maior top one de uso é o cara trocar uma terapia psicológica pelo um chat. Sim, professor, isso aí é fato. Inclusive, eu já vi reportagens de pessoas que namoram com o chat GPT. Não é brincadeira, isso não, tá? A pessoa conversa com o chat GPT o dia inteiro como se fosse uma pessoa. Então, assim, são pessoas que, lógico, têm ali alguma necessidade, né, desse tratamento e tudo mais, né? E porque a gente não considera isso como normal, né? Então, lógico, para a pessoa é normal, mas sei lá, às vezes é algo psicológico, alguma coisa funcional, a gente não sabe. Então, além disso, e você me trouxe aqui um insight muito legal que eu já vi, né, de situação de médicos plantonistas utilizando o ChatGPT para medicar paciente. Isso até um caso sério que foi levado para CRM do estado lá, não me recordo agora qual que era, que o médico estava usando o ChatGPT para medicar paciente. Então, assim, pessoal, a gente não consegue ter controle 100%, a gente nunca vai ter controle 100%, mas nós fazendo a nossa parte, né, utilizando da forma correta, consciente, a gente evita problemas futuros para nós e para outras pessoas. Né? Olha lá, a Juliane falou que passou no Fantástico. Eu não duvido, tá? Eu falo porque eu leio muito conteúdo sobre eu assino muitas newsletters, então aí eu vou me absorvendo isso aí, dos erros e dos acertos, porque o erro também ajuda a gente a aprender. Uhum. Isso, pode falar. Então, professor, que palestra desafiadora, né? Porque mexe com as questões éticas, e eu acho que isso é o mais sério, né? Não só na questão da produção do conhecimento em si. Mas o professor acabou de trazer uma frase que daí eu queria pegar nela, nessa questão da geração de novas IAs numa velocidade assustadora, né? A gente dorme com 10, acorda com 5.000. Mais ou menos Nessa isso. área médica, por exemplo, né? Eu sou da área de humanas, né? Sou professor no curso de teologia, mediador, mas sou pastor também, né? E esse trato da alma, do Sim, espírito. Agora vamos para a área médica. Existe uma geração de IAs nesse sentido? O senhor acabou de dizer que o senhor lê bastante sobre isso. sim, Teria essa existe. informação de IAs que teriam autonomia, aí sim, para auxiliar médicos, que eu fiquei assustado também com a matéria lá Sim. do jornal. Hoje, como eu falei ali, muitas das IAs os modelos são voltados mais para problemas. Então, hoje tem uma infinidade de modelos, né, que são treinados com dados. Então, todos os IAs são treinados com dados. Se você pegar, por exemplo, uma IA médica, hoje existe alguns modelos que já conseguem identificar câncer de mama com antecedente de 3 anos antes de surgir. Tá? Por quê? Com dados preditivos. Mas quer dizer que vai acontecer? Não, Não. mas os indícios indicam que 98% dos casos tiveram, né, esse câncer. Então, existem muitos estudos em relação a isso, muita coisa, mas uma coisa que até vai dentro da ética da pesquisa científica é que as IAs estão sendo usadas com o fim de ajudar o humano que toma a decisão, e Uhum. não a IA. Né? Como um pouco. Diferentemente da urbanização, né, e da mobilidade, onde muitos estão tomando consciência, por exemplo, robôs humanoides, tomada de decisão, carros autônomos, né? Então isso já é um pouco diferente, mas tudo baseado também em situações que não vão atingir um ser humano, né? Essa validação humana, né, como o senhor A colocou validação humana. Isso. num exemplo, ela é muito necessária. Obrigado, Sim. professor. De nada, porque isso. E só para fechar essa parte que você comentou, lógico que também tem aquelas IAs que as pessoas mal intencionadas que vão criar modelos para coisa errada, né? E tem aos montes, né? Inclusive para fazer invasão. Hoje os ataques cibernéticos evoluíram muito, né?
Então, até um alerta aqui para todos vocês, orientarem os familiares, principalmente os mais idosos, né? Se alguém ligar no WhatsApp, se passando por você, até mesmo por videochamada, para ligar para outra pessoa, para saber se você está bem mesmo ou não, porque hoje você pode fazer muita coisa. A gente fazendo live ao vivo com o rosto de outra pessoa, um deepfake, assim, ao vivo. Inclusive, tem até uma reportagem que eu vi recentemente de um cara fazendo um emprego, entrevista para um emprego remoto na Índia, e o entrevistador pediu para ele colocar os 3 dedos assim na frente do rosto, porque a partir do momento que ele coloca os 3, a IA não consegue identificar mais o que é olho, boca, nariz, e ele tira o efeito de fake. E aí o cara não fazia, e o cara não falava, não fazia, não, mas coloca os 3 dedos, mas por que você quer? Ele não colocou, o que aconteceu? O candidato desligou a chamada e sumiu, nunca mais apareceu. Meu Deus. O negócio se a gente investigar, se a gente começar a entrar em muitos assuntos aqui, a gente vai chegar em coisas bem obscuras, mas faz parte. É o lado bom e o lado ruim da IA. Professor Kleber, a gente está se encaminhando aqui para o final, né? Tem vários comentários aqui, o pessoal também trouxe alguns exemplos, mas tem uma Sim. pergunta aqui da Margarete, que talvez também pode ser uma pergunta aqui, né? Como que fica os registros de tudo que a gente pesquisa na IA, né? Outro usuário pode acessar? Não, outro usuário não vai acessar, mas a empresa vai utilizar os seus dados para treinar o agente, né? Isso aí é a coisa mais... E, gente, isso não é novidade, tá? Desde a época que vocês usavam o Orkut, né, pessoal mais antigo aí, vocês também davam dados para as empresas, né? A Alexa mesmo, ela é uma IA meia ali, né? Meia esperta, mas ela também pega dados seu. Ela também grava os seus áudios, grava as suas falas, tá tudo lá no servidor da Amazon. Tudo treinando. Então, gente, dados é muita coisa, é muita coisa. Quanto mais a gente falar aqui, mais coisa a gente vai encontrar e mais preocupação a gente vai ter. Então, assim, o fato é, vamos viver com leveza, isso aqui é um caminho sem volta, e vamos usar as ferramentas da melhor maneira que a gente puder usar. Se alguém mais quiser perguntar, o Márcio pode contribuir, fica à vontade. Não, eu ia falar um detalhe interessante também, né, que é isso que a gente tem que fazer com ética e, né, e ter cuidado, na verdade. Tem um lado bom e um lado bom, não tem como a gente sair disso aí, então, tipo, vai ter uma grande evolução na medicina, não tem jeito que a inteligência artificial vai facilitar. Inclusive, existe, né, até algumas coisas que esses grandes, esses caras da Tesla e etc., eles vêm investindo realmente porque o cara quer ser imortal, na verdade, então ele quer curar realmente doenças e etc. Mas é como o senhor disse, não tem como sair, mas a gente tem que reinventar como fazer. Então, até como falou aí, o mapa, como é que eu vou fazer, como a professora trouxe, né? Sim. Como fazer que o aluno responda aquela questão de uma forma, porque não tem jeito, ele vai colocar a questão, ele vai responder. Mas uma coisa importante também, professor, que eu queria deixar aqui, né, é que tem também as IAs que são corporativas, né, Sim, que ela não claro. sai aquele dado, Nós pelo também menos temos em o tese, né? VitroChat. Isso. Que não é essa que a gente usa, né? Porque a gente sabe que ela vai estar alimentando, eu usando o ChatGPT meu, mas eu corporativamente, adquirindo a licença do Copilot, adquirindo a licença do Cloud AI, isso aí fica, essa base ela não foge, né? Não alimenta a IA para fora, em tese, né? A gente prevê isso. Mas é interessante. Sim. Isso que você trouxe é muito evidente, né? E até o pessoal comentou ali no chat que eu achei muito legal, né? E tem gente preocupada ainda com o webcam. Pessoal, assim, é que hoje, por conta de algumas leis internacionais e regionais, cada país tem a sua lei, né? A gente não consegue ter acesso aos nossos próprios dados, a não ser que você acesse de fato o serviço, né? Que nem a Amazon mesmo, por exemplo, a Alexa. Eu quero ter acesso às gravações, porque ela fica me escutando o dia inteiro lá em casa, grava tudo que eu falo. Onde é que eu consigo apagar isso? Então tem que entrar na Amazon, entrar lá na Alexa para apagar e tudo mais. Então, se as empresas pegam dados de você, falam para você que pega, mas você inconscientemente você pega lá né? Leia as regras, o que você faz? Vai pro fim, aceito. Você aceita tudo que os caras querem. Então, é para tudo, gente. WhatsApp, tudo. Lógico que não é um terror, não é terror em relação à tecnologia, tá, gente? É que é uma situação em que muitas pessoas
acham que isso não acontece de verdade, que você está ali seguro que a internet é sem lei. Não, a internet não é sem lei. É muito fácil de rastrear alguém, muito fácil de encontrar as coisas, quer dizer, fácil para quem entende, lógico, né? Eu tenho muita coisa também que eu não sei, mas tem pessoas que vão saber fazer isso, tá? E é isso aí, pessoal. Mais alguma coisa? Estou à disposição. É isso, professor Kleber. Eu acho que tem bastante coisa para Ixi, dá para discutir, com ficar muito tempo certeza. conversando aqui. Teremos outros desdobramentos aí também, né, para a gente falar mais sobre IA. Queria agradecer mais uma vez, né, a cada um aqui, a presença da professora Kátia, nossa pró-reitora, toda a equipe, né, que esteve aqui na organização aqui do nosso Protagonize, como eu já mencionei lá no início, no nosso primeiro treinamento, né, da tarde. Então, agradecer e reforçar aí os agradecimentos a cada um de vocês. Seguiremos com a programação do nosso Conecta também, então, quinta e sexta-feira. Então, consultem lá, né? Trouxe aqui também no chat para vocês a programação completa, continuem participando. E é isso, gente. Muito obrigada, uma ótima tarde aí a todos nós. Foi ótimo. Obrigado. Até mais, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.